Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 16 de julho de 2025, um tempo muito seco, vamos falar do tempo, porque aqui é tempo e dinheiro, mas estamos muito preocupados, a economia brasileira, as pessoas responsáveis do Brasil estão muito preocupadas sobre um novo passo, né, um novo degrau que subiu aí esse embate comercial com o Trump. Depois das tarifas que ele colocou até para entrar em vigor agora dia 1º de 50%, ontem à noite a representante comercial dos Estados Unidos usou da seção 301, que significa uma investigação comercial dentro do Brasil sobre as práticas comerciais do Brasil e que podem fazer com que o governo norte-americano imponha sanções e isole o Brasil do mundo comercial para os Estados Unidos. Imagine o que podemos acontecer daí para diante. Então, não é mais tarifas de 50%, 100%, inimaginável essas tarifas para os preços das mercadorias brasileiras, esse imposto, essa taxa, essa tarifa. Agora é uma sanção comercial que pode isolar o Brasil por força das práticas que os americanos consideram injustas. Eles listaram uma série de práticas. As defesas brasileiras têm que ser feitas até sexta-feira, dia 18, e eles vão investigar várias práticas brasileiras, incluindo até mesmo o desmatamento, mas com foco na sanção bancária, sanção financeira do nosso país. Os bancos poderão sofrer muito, desmatamento também está na ordem das discussões. Enfim, não é nada bom o que se pronuncia com essa investigação comercial, essa sanção conhecida como seção 301 do Trade Act, que é as normas de comércios implantadas pelos americanos, comércio lá. É como se no Brasil tivesse entrado agora na mira dos americanos no tal do compliance, que é a padronização, os atos, né, de ética que você adota para comercializar. Então, as punições serão muito graves. Entrar, já está entrando, a defesa vai ser feita, vai demorar, os padrões terão que ser ajustados, enfim, vai ficar muito caro para o Brasil e os representantes comerciais brasileiros, os diretores das empresas, estão quase que suplicando ao governo para deixar de lado essa retórica, essa rompança, né, de enfrentamento e ir para a diplomacia e a comercialização. Vamos botar em ordem as coisas, vamos negociar com o Trump, não é? Porque as consequências para o Brasil desse gigante comercial, essa locomotiva comercial que é os Estados Unidos contra nós, não é nada favorável. Então, essa é a nossa preocupação nesta quarta-feira. Daqui a pouco nós vamos falar com o sócio da MB Agro, que é a consultoria da família Mendonça de Barros, que é o José Carlos Alsknet, para ver a gravidade, para ouvir dele, a avaliação dele sobre a gravidade do que está acontecendo em termos comerciais para o Brasil. A esquerda está se vestindo de verde e amarelo nessa falsa patriotada, e achando que o Brasil tem que enfrentar os americanos. Imagine uma coisa dessa. Essas pessoas responsáveis pedem muita calma nesse momento e negociação. Vamos baixar a bola, esfriar, né, os ânimos, porque é muito grave o que pode acontecer conosco. Então já não é mais uma questão de tarifa, é sanção, separação do Brasil da ordem não só dos Estados Unidos, mas do mundo ocidental, a Europa junto, né? Vamos falar disso. Bom, vamos falar também de tempo, né? Segundo a Revista Oeste, o norte do Brasil continua com temporais lá em cima, o sul se prepara para frio intenso e geadas. Muito bem, temos também a informação da
falei agora da OTAN, né, o Atlântico Norte, a Organização de Defesa do Atlântico Norte, que inclui o comércio, eles estão alertando o Brasil por causa dessa aproximação com o Lula. Então, o líder da OTAN confirma ameaça para o Brasil se Rússia não aceitar a paz com a Ucrânia. Ou seja, o Brasil está financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e aí nós vamos ter que parar de importar diesel da Rússia, fertilizantes, senão a gente vai perder também a oportunidade de negociar com a União Europeia. É muito grave a situação. Tem gente, né, achando que está tudo normal. Não está nada normal. Bom, normal, a Folha, a esquerda está comemorando a melhora da desaprovação do Lula, ou seja, ele parou de cair. É disso que se trata. Veja aí a manchete. A desaprovação do Lula recua para 53% é a desaprovação do Lula, enquanto que ainda tem 43% aprovando o Lula, principalmente por causa desse enfrentamento com o Trump, essa patriotada, que melhora, né, para a população a imagem do Lula, mas deixa ao comércio e as pessoas responsáveis desse país muito assustados com o andar do nosso comércio, o andar da nossa carruagem. Muito bem. Dito isso, deixa eu ver como é que está o tempo lá em São Paulo. Deixa eu chamar o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio Braga. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 22 graus aqui, a madrugada foi bem fria, em torno de 10, 11 graus, isso com a umidade que ainda é baixa, mas a madrugada fez um frio que realmente não estava ou está dentro daquilo que já é esperado. Mas a diferença entre o que foi registrado durante a madrugada para agora é de 10 graus aproximadamente, né? Essa amplitude térmica, da mínima até a máxima, 22 graus aqui na capital paulista. Nesse momento, a Folha destaca que a temperatura pode subir, chegando aos 25 graus nesta quarta-feira. Por enquanto, não bateu os 25 graus, mas a temperatura aqui está um pouco mais agradável nesse momento. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer um servição completo do que acontece com a previsão do tempo em todo o Brasil, porque vem chegando uma nova frente fria pelo sul do Brasil. Rio Grande do Sul deve atingir o estado de Santa Catarina, também o estado do Paraná. Brasil Central continua com essa situação de clima e umidade abaixo do ideal, João Batista. E você está atento aí às informações das cooperativas que diminuíram o ritmo de vendas, os cafeicultores, as cooperativas de café praticamente estão paralisando as suas vendas para os Estados Unidos. Você já anunciou ontem que o setor de carnes também está cortando a venda para os Estados Unidos. Pescados, o pessoal de frutas e mangas, tudo isso está paralisando o comércio, e os impactos dessa patriotada não vai ser nada bom para nós, Sérgio. Você daqui a pouco traz as informações, as cotações, e agora a gente tem que olhar nossa bandeira, né? Porque é sério a situação e nós temos que confiar nas pessoas de bom senso para que a gente possa, como sempre, continuarmos dizendo que, apesar de tudo, o Brasil vencerá. Vencerá com o apoio dos produtores rurais que trabalham e sustentam esse nosso país. Em cima dessa mensagem, vamos em frente, Gleidson Ricardo, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, hoje é 16 de julho de 2025, sejam todos muito bem-vindos, portanto, ao Tempo e Dinheiro, e já vamos dando continuidade às informações, chamando os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, eu João Batista, estamos aqui no sul de Santa Catarina, pertinho de Criciúma agora, daqui a pouco nós estamos em Nova Veneza. Mas vamos lá, o Mercadão de Chicago continua sem rumo aí no caso da soja, levemente pressionado para cima no milho. Mercado brasileiro hoje em média pagando mais, dólar em leve alta, o dólar que está ajudando hoje, tudo isso daqui a pouquinho, daqui do sul de Santa Catarina, balcão, mercado de balcão segue estável aí, dentro dos melhores números aí em 2, 3 semanas. E mercado de prêmio segue firme também, né, João? O pessoal da China querendo a soja, que vem pela frente, a negociação do Brasil e Estados Unidos está tudo parado. Já já tudo isso no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. Destaque a chuva vindo para o sul, começando agora, principalmente até o final do mês, e o frio que deve retornar nesse fim de semana e especialmente semana que vem. Detalhes na previsão.
Além do mercado do boi gordo, que tem acompanhado atentamente, aliás, toda a economia do Brasil está acompanhando essa tarifa de Trump, o mercado segue aí com pouquíssimas negociações, a indústria pressionando, ofertando menos, e de alguma forma o mercado físico de carne não está comportando, não está tendo um bom desempenho nesse momento. As pressões continuam e a arroba é pressionada, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Daqui a pouquinho a gente confirma todas as cotações, mas antes aquele giro tradicional na abertura dessa edição com a soja na Bolsa de Chicago, que hoje sobe, mantém-se acima dos $10. $10, 11,25, alta de 1,63%, sobe o milho a $4, 24,40, 1,29 de alta, trigo negociado a $5, 42 cents, mais 62, alta de 0,86%. Tem também o café em Nova York, que hoje sobe 3%. Nesse momento, a 306,48, enquanto que Londres não aparece na tela, mas tem uma alta para o setembro de 1,23% a $3.446 por tonelada. O açúcar, 16,63, alta de 0,42%. Algodão, 68,73, alta de 0,20%. O petróleo, $65,66, a queda de 1,30%. O ouro sobe a $3.367 por onça Troia, alta de 0,95%. Só o petróleo que está do lado negativo nesse momento no mercado internacional. Confirmando mais uma vez a soja, aliás, o dólar, né, com alta moderada de 0,11%, alta, portanto, R$ 5,56, alta de 0,11, ampliando essa alta para a moeda norte-americana. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 134.387 pontos, recua 0,64%, confirmando mais uma vez a soja. Na Bolsa de Chicago, o vencimento mais curto, agosto, a $10, 11,75, alta de 1,68%. Quanto ao mercado do café, confirmando, ampliou a alta agora para 2,98% a 306,25, voltou ao patamar dos 13,60 ou $3 mais 6 por libra peso. Lembrando que os traders nesse momento estão correndo para desembarcar café nos Estados Unidos, porque se chegar o café a partir do dia 1º de agosto, quando já estiverem em vigor as tarifas, eles já estão colocando 50% a mais no preço. Bom, de qualquer forma, essa situação no mercado, pecuária, na B3, o que a gente observa, queda em todas as posições, julho ainda abaixo dos 297, 297,50, 0,77 de queda, agosto R$301 por arroba, 1,33 de queda, setembro 305,80, 1,18 de queda, outubro 314 por arroba, queda de 1,20%. Hoje, 22 praças entre as 32 pesquisadas pela Scott apresentaram queda, inclusive na referência do boi a prazo, boi comum, negociado em São Paulo, Barreto, Saracatuba, 299,50, Marabá no Pará, 276, a Redenção também no Pará, 276 por aprazo, Paragominas, 285,50. Daqui a pouquinho mais detalhes do mercado do boi gordo, direto CPE e também direto de Bebedouro com Isabela Camargo. Portanto, são essas informações, por enquanto, na abertura dessa edição do Tempo e Dinheiro. João Batista. Os preços sobem na Bolsa, como você bem destacou, porque os operadores estão comprando contratos, se preparando para a pancada do dia 1º de agosto. Se não tiver retaliação, essa loucura prometida pelo Lula, e aí a tréplica do governo americano, que pode elevar as tarifas, vai saber, para 100%, fora a sanção comercial. São duas coisas que estão preocupando sensivelmente o mercado, e aí o pessoal está antecipando, comprando contratos futuros para garantir fornecimento depois desse embate. Vamos acompanhar, e você pode acompanhar as informações em tempo real conosco no Clube do Tempo e Dinheiro. Enquanto estamos desenvolvendo o programa, o pessoal lá do clube, comandado pelo Giovanni Lorenzon, está atualizando as informações. Então, seja um produtor rural muito bem informado. Entre, seja sócio, assine o Clube do Tempo e Dinheiro. É o seu parceiro confiável nas estratégias que você precisa exercer, né? Comprar ou vender. Aliás, hoje também tem o Vitor Caso,
daquele sistema Venda na Hora Certa, todas essas informações aqui no programa, depois recortado lá dentro do clube, para você perguntar, para você refletir. Antes de fazer negócios, conte com o seu parceiro estratégico e confiável, que é o Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que você faz para entrar no clube? Você manda uma mensagem para esse telefone que está aí na tela, uma mensagem do WhatsApp. Quero entrar. 199-9813-2915. A dona Léa da Luz vai ter a enorme satisfação de você colocar você dentro do nosso clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar a validade e confirmar do que eu estou dizendo. Tenho certeza que você vai ficar e gostar muito, porque são 15 grupos de informação, 15 editorias para você escolher. Você pode ficar com todas as informações, todas as editorias, ou somente selecionar aquela da sua preferência. Então, entre e seja sócio do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. É uma parceria. Nós lhe damos o melhor serviço de comunicação e você nos ajuda a fazer com que as informações do Tempo e Dinheiro cheguem cada vez mais alto e mais longe. Seja assinante do clube e vamos em frente. Agora com Sérgio Braga passando o giro das principais manchetes do agro com base nas manchetes do Tempo do Notícias Agrícolas. Exportadores de frutas do Vale do São Francisco temem colapso com tarifaço de Trump. Gripe aviária, Peru, Jordânia e Hong Kong retiram restrição de exportações da carne de aves brasileira. Mercado do café. Anúncio de tarifas acentuam volatilidade no mercado, segundo o CPEA. Algodão. Colheita mantém preço interno em queda. Arroz CPEA. Aquecimento na demanda mantém preço firme pela 3ª semana seguida. Muito bem, já vamos direto e reto para as principais notícias da política e da economia do mundo e também do Brasil. Sérgio Braga. Da Gazeta do Povo, OTAN alerta Lula sobre tarifas secundárias de Trump contra a Rússia. Do Poder 360, Estados Unidos inicia investigação sobre ataques do Brasil a Big Techs. O processo foi e deve analisar práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores americanos. Do Estadão, frigoríficos interrompem produção de carne para os Estados Unidos, informa a ABIEC. Segundo a entidade, o Brasil tem cerca de 30 mil toneladas de carne bovina a caminho dos Estados Unidos, algo em torno de 160 milhões de dólares. Do Estadão, empresários pedem cautela ao governo nas conversas com Trump. Em disputa mais política do que comercial, o vice Geraldo Alckmin fez 2 reuniões nesta terça-feira com representantes da indústria e do agronegócio para tentar achar um caminho, entre aspas, para as ameaças. Da Investing, Brasil sobe o tom em resposta aos Estados Unidos e diz que soberania jamais entrará em negociação de tarifa. Do Investing, governo Lula pede a Moraes que permita a volta imediata do IOF. A solicitação foi feita em audiência de conciliação com o Congresso no Supremo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, não quis negociar com os representantes do Legislativo e pediu que Moraes decida sobre o assunto. Ainda do Investing, o governo espera uma resposta de Alexandre de Moraes sobre o IOF até o dia 22. Do Poder 360, Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Ministro cita conluio entre Moro e procuradores e mantém delação premiada do doleiro na base da operação desde 2014. E no Poder 360, Lula abre licitação de 98 milhões de reais para comunicação digital. Licitação anterior da SECOM de quase 200 milhões de reais havia sido revogada depois de suspeita de fraude. Em São Paulo, 32 ônibus foram depredados nesta terça-feira em ataque de vândalos. Até agora, mais de 700 ônibus foram atacados nos últimos dias na capital e também na Baixada Santista. Muito
Enquanto a violência começa a graçar nas periferias das grandes cidades, veja São Paulo, a gente vê, claro, que a guerra é de narrativas. Lula precisa de apoio popular para continuar com seu embate contra Trump, levando a gente juntos nessa loucura, né? Nessa tentativa de segurar a locomotiva americana no peito. Não vai dar certo e a gente precisa de muita paz nesse instante, muita calma nesta hora. Enquanto isso, Lula vê a sua aprovação, né, a sua rejeição, que está lá embaixo, diminuir. A manchete da Folha dá conta que a pesquisa publicada hoje, da pesquisa Quest, a avaliação de Lula tem oscilação favorável, ele subiu 3 pontos, mas ele está, o Lula, a análise do comportamento de Lula tem 40 de negativo e 28 de positivo, e 28 continuam indefinidos, então ele tem essa posição. Mas o governo Lula, quer dizer, o conjunto da obra está bem negativo. Vamos mostrar o gráfico aí sobre essa pesquisa, a avaliação de Lula, né? 40 a 28, essa é o Lula. Agora, o governo Lula, como é que está? Está a 53 contra 43. Olha aí, 53 e 43 é o governo Lula. Claro que ele está correndo para ter mais aprovação, aumentar a narrativa, usar as mídias sociais, vai gastar o dinheiro público para ter esse apoio para levar para o embate. É disso que se trata e isso é muito preocupante. De novo, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas investigações de práticas comerciais não aceitáveis pelos americanos, a tal da seção 301 do Trade Act, que é uma sanção comercial que pode isolar o Brasil dos países ocidentais. A OTAN está falando em nome da União Europeia e pode isolar o Brasil no caso do embate com a Rússia. Podemos ficar sem o diesel russo, podemos ficar sem os fertilizantes que vêm da Rússia, porque nós estamos dando dinheiro para a Rússia alimentar a guerra com a Ucrânia. Essa é a lógica que a OTAN está reclamando do Brasil, denunciando, fazendo um alerta, né? Uma advertência. Prestem atenção, podemos ficar isolados a caminho, não é? Uma venezuelização. Não queremos ser uma Venezuela e, por isso, também estamos contando com a participação da Câmara dos Deputados, do Congresso, enfim, para que isso não aconteça. O deputado Nicolas Ferreira está fazendo a parte dele, colocou, veja a manchete, está pedindo o impeachment de Lula exatamente por causa desta crise com os Estados Unidos. O impeachment de Lula é protocolado na Câmara, o motivo é a crise com os Estados Unidos. Mas, claro, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai engavetar esse pedido, mas fica aí registrado que a parte da oposição está sendo feita através do deputado Nicolas Ferreira. É a nossa posição também aqui do Tempo e Dinheiro, já pedimos muitas vezes o impeachment de Lula, mas nós estamos centrados nesse instante na questão comercial, porque é muito grave o que vem por aí, né? É inimaginável o que vem por aí, por isso a gente pede cada vez mais bom senso nesta hora, porque nós estamos não só defendendo a posição da liberdade que deve imperar aqui no Brasil, mas essencialmente nós estamos defendendo o agro brasileiro. Tempo e dinheiro em defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Muito bem, vamos agora no nosso foco, vamos às notícias do tempo. Sérgio Braga. Enquanto o Brasil Central continua seco, o norte do país com chuvas, assim como o leste, litoral do Nordeste também tem precipitações. Entre hoje e amanhã estão previstas chuvas para o sul, principalmente no Rio Grande do Sul, com chuvas intensas, mostrando que há possibilidade de até 30, 60 milímetros por hora, chegando a 100 milímetros por dia, pelo menos. Esse é o alerta do IMET, destacado pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. Tempestade, chuvas intensas, portanto, previstas entre hoje e amanhã no Rio Grande do Sul. E, segundo destaque do Gazeta, 0 hora, também a frente fria avança, pode provocar chuva forte, temporais no Rio Grande do Sul, como nós destacamos. Lembrando mais uma vez que também Santa Catarina deve receber parte dessa chuva volumosa. O sol aparece ainda
por lá hoje, mas a virada deve acontecer nas próximas horas. E amanhã, lógico, as temperaturas também permanecem mais baixas e a chuva presente no estado de Santa Catarina, assim como no estado do Paraná, que continua acompanhando, pelo menos um tempo firme em algumas regiões, e a chuva deve atingir outros em breve. O mapa do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, mostra exatamente essa situação. Nesse momento, a chuva prevista para o sul do Rio Grande do Sul, menos intensa para a região central do estado, demais regiões ainda com tempo firme antes dessa virada, principalmente Santa Catarina e Paraná. Chove no leste e no nordeste, principalmente nas capitais, e o norte com a situação de chuvas típicas para essa época do ano. O Brasil Central segue com a temperatura elevada e o tempo seco com baixa umidade do ar. Vamos ao satélite também, vamos ao tempo real, mostrando exatamente isso. Uma chuva já intensa se aproximando da faixa oeste do Rio Grande do Sul, passando ali pela Argentina, chegando para o Uruguai, também Rio Grande do Sul, muita nebulosidade ali no sul, principalmente na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Olha só, a faixa mais escura no mapa mostra aqui a condição do clima com baixa umidade do ar no estado de Mato Grosso, pega ali o Mato Piba como um todo, né? No estado também de Goiás, Distrito Federal, olha lá o estado de Minas Gerais também, e a faixa do litoral do Espírito Santo, assim como o sul do estado da Bahia. Temperaturas aí elevadas e o tempo muito seco. Vamos à previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá? Bom, a previsão vai de amanhã, dia 17, quinta-feira, até o dia 23, próxima quarta-feira, com um alerta do IMET para tempestade, chuvas intensas para o sul do Brasil entre quarta e quinta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul. Chuvas intensas também registradas no estado de Santa Catarina ao leste e assim como na parte leste do Nordeste. No dia 19, a chuva no Rio Grande do Sul começa a se dissipar, concentrada no litoral e vai se dissipando para alto mar. A região norte continua com chuvas intensas no dia 20, assim como o Brasil Central, com tempo seco e mais firme. A partir do dia 21, portanto, na próxima segunda-feira, as condições de chuva previstas, concentradas principalmente para o litoral do Nordeste e Norte do Brasil. A condição climática para as demais regiões do Brasil continua indicando tempo firme, umidade bem abaixo do ideal, entre 30% e 20% no máximo para a região centro-oeste, e a partir do dia 23, uma nova frente fria leva chuvas para várias regiões do Rio Grande do Sul. Vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho sobre a previsão do tempo. Boa tarde para você, Ronaldo. Boa tarde. Entre 16 e 20 de julho, nós temos essa situação aqui, ó. Chuva aqui no leste e nordeste, que é o de praxe, não é muita coisa, vai ter um período agora um pouco menos de chuva, mas pega todo o leste da Bahia, Ceará, leste Pernambuco, Paraíba e o Elefantinho, e grande parte do interior, tempo seco. Chuva mais aqui ao norte do Brasil, essa enorme área aqui de tempo seco, que é o comum nessa época do ano, e aqui na parte do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. A chuva recomeça a vir ao sul, que não choveu nada esse mês até agora, começa agora hoje, amanhã no Rio Grande do Sul, mas entre amanhã, quinta-feira e madrugada de sexta, ela atravessa Santa Catarina e Paraná praticamente sem chuva. Tu vê que é bem pouca chuva aqui, ó, no sudoeste do Paraná, oeste ao sul de Santa Catarina. E mesmo no Rio Grande do Sul, não é muita coisa, mas já é o início. Tanto que quando chega aqui, ó, de 16 a 30, chove bem aqui ao norte, como de praxe, melhora um pouquinho aqui no extremo oeste do país. Aqui aparece alguma chuva no sul e oeste do Mato Grosso, Rondônia, uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul, porque a partir do dia 24, 25, mais duas frentes frias vão vir, 24, 25, depois 28, 29. Então, na reta final de julho, começa a voltar a chover aqui no sul com mais intensidade, principalmente no Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e Paraná, vai ajudar na adubação de cobertura, vai ajudar no andamento das culturas de inverno, parte de fumo, parte de transplante, horta comercial, enfim, todas as lavouras que estavam precisando, pastagens cultivadas também, tu estava precisando já de chuva, então vai ajudar bastante. E chove também aqui, ó, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, nessa região aqui, em Norte Paraná, não é comum, chove muito pouco nessa época do ano.
E também alguma chuva aqui pelo litoral, pegando aqui o Nordeste, aqui o Elefantinho, a Paraíba, Pernambuco, Ceará e leste da Bahia. E essa parte mais ao norte do país. Aqui é pouca chuva mesmo, mas tu vê que consegue avançar no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, Mata Mineira, leste de Minas também, e essa parte aqui do centro do Brasil e Mato Grosso. Isso aqui é friagem. Não tem como vir chuva nessa época do ano se não for com alguma massa de ar frio mais forte. Aqui no sul fica um pouco abaixo da média, né, nessa direção. Aqui, se vocês lembrarem, no começo da semana e semana passada estava um vermelhão. À medida que a gente avança para a segunda quinzena de julho, melhora a condição de chuva aqui no sul. E aqui também vai começar a aparecer alguma chuva. Mas, de maneira geral, nos próximos 15 dias, situação próxima do normal. Aqui é o frio. Esse aqui é o período mais frio que vem vindo agora, que vai ser do dia 26 a 30 de julho. Na realidade, o frio vai começar agora, nessa quinta-feira, vai entrar uma massa de ar frio, vai cair a temperatura, vamos ter geada no Rio Grande do Sul já na sexta-feira e principalmente sábado e domingo. É bom o pessoal ficar atento aqui nessa faixa, aqui entre o Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na fruticultura. É bom monitorar, porque pode ter pontuais abaixo de zero na região de Palmas, Vale do Rio do Peixe, além, claro, do topo da Serra do Rio Grande e Santa Catarina. Esse frio desse fim de semana é um frio mais ou menos comum, normal de sempre. Pode ter geada aqui no sul do Mato Grosso do Sul, alguns pontos aqui de São Paulo, bem fraquinha aqui no sul de Minas, sem consequência para o café ou para a cana. Aqui um pouquinho mais de algum dano pontual nas baixadas no sul de São Paulo no fim de semana, onde pode ter mínimas aí de 3, 4, 5 graus. Na Grande São Paulo também. Alguns pontos mais ao sul, na Zona Sul, podem ficar abaixo de 4, 5 graus ali no sábado ou domingo. Já entre esse período aqui, que vai na realidade começar no dia 24, mas entre 26 e 30 até comecinho de agosto, aqui vai ser o auge do frio. E teremos sim aí geadas mais amplas aqui no sul, geadas no Mato Grosso do Sul, São Paulo, começa a acender um sinal amarelo aqui na área do café paulistano e sul mineiro e também aqui no Cerrado Mineiro e no sul de Goiás e até mesmo no sul do Mato Grosso também. Então vai ter uma queda brusca da temperatura. Não são todos os modelos ainda, mas há indicativos de um frio bem exagerado no finalzinho de julho, podendo ser talvez o mais forte do ano. Isso a gente só vai ter ideia mais exata ali na previsão de quarta, quinta-feira da semana que vem. Mas a reta final de julho vai ser bem gelada. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Puxa vida, preocupante, hein, essas informações, preciosas informações de Ronaldo Coutinho. Né? E olha aqui, a gente fica muito preocupado com o sul, o sudeste, onde a gente está, o centro-oeste, mas eu notei que vai ter umidade também lá no nordeste, lá no interior do meu Ceará, onde está o Alexandre Holanda, lá em Aquirás, Ceará, nos assistindo aqui pelo Tempo e Dinheiro. Já em Erechim, lá no norte do Rio Grande do Sul, o Vanderlei Carlos Amadei disse que está o tempo nublado, vai chegar chuva, né? 19 graus agora. No oeste do Paraná, o Clélio Montini está dizendo que está um dia de sol também, lá no oeste do Paraná. Deixa eu puxar aqui. Nossa, entraram muitas informações aqui. O José Ruiz dizendo que lá em Nova Ubiratã, Mato Grosso, o dia está ensolarado. Né? Dá umas atualizadas aqui, que não é fácil, não. Muito bem. E lá no oeste de Santa Catarina, Neomar Fensky, tempo nublado pela manhã, agora limpou o tempo. O vento norte apareceu sinal que vai virar o tempo. Vem chuva lá também, no oeste de Santa Catarina. E, como sempre a gente faz, o Clélio Montini está feliz porque o Vlamir Brandalize está lá em Nova Veneza, Santa Catarina, que é a terra natal dele. Daqui a pouco a gente fala com o Vlamir. Já. Deixa eu pegar a Fabiana Silveira, como sempre, a nossa amiga lá de Piratini, Rio Grande do Sul, informando que está 21 graus agora, um dia de veranico, aguardando as chuvas. Se não fossem os dias de cerração, as pastagens iriam agradecer as chuvas que vão chegar. Mesmo assim, diz a Fabiana Silveira, vamos em frente. Então vamos em frente e daqui a pouquinho o Vlamir Brandalize, direto de Nova Veneza, lá de Santa Catarina. Um instante só. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir,
é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é o tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 16 de julho de 2025, agora de olho nos preços que estão subindo, o Vlamir Brandalize posicionado, dizendo que o pessoal está fazendo estoque, que está programado uma pancada, né? Porque o Lula disse que vai enfrentar. Nossa Senhora. Olha a soja subindo bem, hein? 14 pontos de alta, que bela subida, 10,09 o bushel para agosto, subindo 1,46% de valor, isso é tempo real, hein? Vocês viram, mexeu agora, 10,09 o bushel da soja em Chicago. Vamos ver os 4 principais vencimentos. Já chegou até a subir 16. Então, o agosto está com... tem delay agora, esses quatro vencimentos têm delay de 10 minutos. Então, o agosto, às 12h56, estava 10,09, o setembro 10,02, o novembro 10,17, janeiro 10,33. Preços da CME, da Bolsa de Chicago. Agora, no Brasil, na B3, base de Paranaguá por saca de 60 quilos, em dólares, agosto 22,30, alta boa, de 1,83, setembro 22,13, novembro 22,45. Será que não é hora de fazer uma fezinha, segurar esses preços? Vamos falar com quem entende. Vamos a Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vamos a Nova Venécia, Santa Catarina. Nova Venécia. Nova Veneza. O Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Estamos aqui no sul de Santa Catarina, João Batista. E como o Sérgio comentou, e o Coutinho, parece-me que o tempo está querendo virar aqui. Parece que vem, a chuva está para chegar. Tá. Agora, nós estamos de olho nessa subida dos preços, né? Todos os preços subindo. Mostramos, daqui a pouco, bom, a gente pode colocar aí a cotação do dólar, mas vamos mostrar todas as cotações das bolsas, porque está tendo uma subida geral, especialmente dos grãos. Algodão e petróleo em baixa, mas olha os grãos aí. A soja subindo 1,43%, o milho quase 1% a 4,22%,
o trigo subindo também 0,48 a 5,40, o café, então, 3,5, açúcar subindo. Vlamir, como é que você entende essa subida aí? Olha, João Batista, esse é um prelúcio de uma crise, né? Porque o mercado, quando ele está numa guerra comercial ou numa guerra, se a gente for lá, a arte da guerra, né? Você lembra do livrinho lá que você tem ali atrás? A arte da guerra, ele precisa de duas coisas, né? Quando é uma guerra normal. Então, ele precisa de armamentos e alimentos. E agora, no mundo moderno, na arte da guerra comercial e nessa guerra de falapas aí, de ferpas entre governos, você tem que estar preparado com estoques, né? E o mercado começa a se proteger, porque nós estamos trabalhando em anos que os estoques dos alimentos estão em queda, João, com exceção da soja, que tem sido tem colhido safras que atendem a demanda, mas os demais alimentos, os demais grãos, eles estão com produção menor que a demanda, então, que o consumo. E com isso, o mercado viu que as cotações estão baratas, as commodities em geral, soja, milho, trigo, ficaram baratas nos últimos meses, e acaba puxando as posições. A gente vê aí que, com exceção de algodão e o petróleo, né, que um é ligado ao outro, tudo está em alta. E o ouro também está em alta, por causa dessa questão que está na guerra comercial. E o apelo, né, o apelo positivo. Dá para ver que aqui no Brasil o movimento também cresceu de negócios. Aí o comprador está agressivo, o Brasil está girando, então o ambiente é de negócios. E o mercado de bolsa também é de negócio, e o mercado se protegendo para o lado de cima, porque estava muito barato, né? A soja estava barata, né? Caiu abaixo de $10 e estava abaixo da realidade de venda até do produtor americano, que ele teria que ter cotação maior para vender, né, senhor? Pois é, a Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas, nos informando que é o efeito China. A China voltando às compras lá nos Estados Unidos. Ela confirmou agora também lá com a Agriinvest, o Marcos Araújo dizendo que há rumores que a China está voltando a comprar, a demandar a oleaginosa lá nos Estados Unidos. Ontem já havia rumores dando conta que a China estaria cotando, Vlamir, valores de fretes marítimos para outubro, novembro e dezembro. E aí está dando fôlego aí para essas cotações. Por que eles estariam fazendo isso, Vlamir Brandaliz? Olha, João Batista, agora me passaram aqui que teria sido negociado 120 mil toneladas agora de manhã já. Em princípio, eles não confirmaram para quem, mas o correspondente nosso lá de Chicago apontou que pode ser para a China também. Então, é fator demanda. Como a gente já tinha falado, quando a China voltar, o mercado ia subir, porque precisa. E por quê, João? Porque aqui no Brasil, nós já negociamos bastante. Só para te dar uma ideia, hoje, esse é o levantamento pela manhã, nós negociamos aí 113 milhões de toneladas da safra de 170, isso dá 66,5% da safra negociada, e resta 57%. A grande questão é que se a China está se preparando para comprar já a partir de outubro nos Estados Unidos, ela está temendo que o Brasil possa sofrer mais sanções aí, complica a vida brasileira nos embarques das commodities em geral, e a chinês, ele não tem amigo, né? Ele faz negócio, né? O negócio é interesse para eles. Então, eles não podem ficar sem abastecimento, eles estão correndo para os americanos. Isso já era esperado, né, João? Você estava dentro do jogo, do comercial, né? Que a hora que Trump chamasse o Xi Jinping para se acertarem, né, na relação comercial, claro que a soja americana ia entrar na mesa das negociações. Isso estava posto. Agora, o que está entrando no jogo aí são os fretes, por causa da ameaça da OTAN, a Rússia e seus parceiros, incluindo o Brasil. Os fretes poderão ficar caros, eles estão antecipando, Vladimir. Essa é uma alternativa, né? Se comprar fretes mais cedo, porque depois de algum atrito maior, os fretes sempre ficam mais caros, né, João? Então, comprar frete antecipado, você acaba tendo um custo final do grão menor, né? E os fretes marítimos, eles têm subido. E agora, com o passar dos meses, aí, a partir de outubro em diante, já é o inverno do hemisfério norte. Normalmente há uma pressão de alta também nos fretes no segundo semestre, aí depois de setembro, outubro também isso acontece, né, João? Tá, e o que está acontecendo com o mercado aqui dentro do Brasil? Olha, tem negócios, o pessoal me apontou negócio, o mercado de balcão vai seguindo firme aí,
O mercado de Porto hoje está pagando R$1 melhor que ontem. O mercado de balcão está igual ou levemente melhor que ontem. É provável que agora à tarde o mercado de balcão pague 50 centavos a R$1 melhor que hoje da manhã, para aquele que vai abrir agora às 2 da tarde. E é provável que saia um negócio. O produtor continua ainda vendendo, pegando dinheiro, aplicando no mercado financeiro, porque ele começa a desconfiar, né, nessa situação, porque o Brasil entrou na linha de tiro aí dos Estados Unidos, né? E pelo jeito, com China negociando com os Estados Unidos, Índia negociando com os Estados Unidos, vai sobrando nós aí na linha de tiro e o Putin. Só que o Putin tem muito mais bala na agulha que nós, né, Júnior? Tá, qual é a recomendação que você faz aos produtores nesse instante? Porque você passou um aviso para os produtores que seria bom fazer uma participação de alta, uma call no mercado de soja, para julho do ano que vem, quando chegasse a 11. Estamos longe ainda. Vamos aguardar? Mas o mercado participar? ainda tem fôlego para chegar lá, João. Se a gente olhar o julho de 26, ele tem fôlego para chegar lá. Continua sendo uma alternativa importante, uma opção de alta para o meio do ano que vem. E principalmente a dica do produtor, nós estamos vendo que tem muita gente que ainda não comprou os insumos para a safra, né? A safra começa em algumas semanas, vamos dizer assim, 1 mês e meio, no máximo 2 meses, já vamos estar plantando a safra. E ainda falta girar, João, falta girar parte dos fertilizantes, falta girar uma boa parte dos defensivos. O que girou bem ainda até agora é a semente, mas ainda não tudo. Então, o produtor está deixando para a última hora e, nesse momento, o que a gente vê é uma pressão de alta nos fertilizantes. E se essa encrenca brasileira com o Trump aí ganhar forças a partir do 1º de agosto, vai ficar tudo mais caro, né, João? Então, muita atenção nesse momento. E outra dica para o produtor é começar a se proteger aí com relação ao diesel aí para a safra, porque esse atrito aí, Brasil e Trump-Rússia, pode dificultar aí as nossas importações de diesel aí da Rússia nos próximos meses também, João. Isso pode acontecer. Muito bem, então 3 lembretes aí para os nossos amigos produtores. Daqui a pouco o Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa, vai falar, vai confirmar todas essas informações do Vlamir em termos de custos, né, de fretes, de diesel, de fertilizantes, principalmente de fertilizantes. Vamos falar dos impactos nas nossas vidas, através da análise do sócio da MB Agro, o José Carlos Alcinetti. Qual é a gravidade disso para o mercado financeiro, por exemplo, o seu bolso, né? E sempre lembrando também, como terceira advertência, né, lembrete, né, Vlamir, o telefone do nosso assessor de investimento para você tirar o preço, né? Quanto custa uma operação de bolsa? Quanto vale o prêmio? Qual é o custo? Olha o telefone para você saber de graça, evidente, 199-7110-8610, é um WhatsApp. Fernando, quero fazer uma trava, faz um cálculo para mim aí, quanto custa uma operação em Chicago? Quanto custa uma operação na B3? Vou vender milho? Vou botar dinheiro na juro? Como é que faço o triângulo aí? Estratégias. Estratégias é o nome do clube do Tempo e Dinheiro, né? Seja o produtor muito bem informado, use o clube e ligue para o Fernando Sofiati para você saber dos preços nas bolsas. Quanto custa o prêmio? 199-7110-8610. Quer passar a régua na soja, Vlamir? Olha, João Batista, a soja está evoluindo, estamos numa semana que talvez a gente pode considerar como uma semana que vai aparecer cavalinho encilhado nesses próximos dias, porque essa alta é importante. As posições da safra nova 26 já estão acima dos 10,5 ali também, e o mercado podendo trazer oportunidade para o produtor garantir posição futura, né, João? Isso é importante. Muito bem, podemos pular para o milho, Vlamir? Vamos lá no milho. Vamos aos preços do milho, Gleidson. O milho também em leve alta, não está uma alta tão forte quanto a soja, mas está em alta o milho americano, setembro 4,04,5, dezembro 4,22 lá em Chicago, o bushel para março 4,40 e o maio 4,49. Então, subindo lá. E aqui no Brasil, milho brasileiro também em alta, 1% em setembro, recuperação hoje 64,04, novembro 67,39, janeiro 71,44 e março R$ 74,05. Preços em alta na B3 no Brasil, apesar da colheita, apesar da safrinha, volatilidade, Vlamir.
Não, não é volatilidade, João, é demanda mesmo. Está tendo uma boa É? pressão de Bom. compra. Os importadores estão agressivos no mercado do milho. Isso vai mantendo prêmios firmes também no milho. Chicago saiu daquele expectativa, né, de trabalhar abaixo de $4 e já está no 404, 405 aí no setembro. E o dezembro já acima de 4,20, ou seja, o mercado de milho em Chicago deu sinais de que ele está indo para os fundamentos dele, né? Porque existe escassez de milho no mundo e o mercado sabe disso, né? E em tempos de guerra comercial, o mercado está vendo que o Trump está jogando duro e alguns países vão penar, vão perder. E pelo andar de Chicago, das bolsas de Nova York, o mercado investidor lá fora, ele está vendo que com China e Índia, dois gigantes de populações aí que dá 3 bilhões de habitantes, fazendo acordo com os americanos, os demais vão ficar a ver navios, né? Então, automaticamente, o Brasil, como um grande país exportador, ele vai sofrer e isso traz pressão de alta nas cotações internacionais dos grãos, né, João? Então, é por isso que o mercado do milho segue firme, né? Porque tem demanda aquecida no mercado mundial, demanda de etanol, tudo fluindo bem. E aqui no Brasil está na mesma situação, segue muito comprador nos portos. Então, quando o Vladimir fala assim, o Brasil vai sofrer, né? É por causa dessa rompância do governo Lula para enfrentar a locomotiva americana. E a gente, depois, quando bate, a gente fala, lembra, a gente falou, não adianta isso, né? Temos que prevenir, temos que nos preparar, né? Se prepare, né? Você pode calçar, se calce, né? Faça a sua reserva financeira, preste muita atenção, troque informações com o pessoal das estratégias, é bom você se calçar, né, Vladimir Brandalize? Olha, eu vou passar aqui a régua, deixa eu voltar aqui a soja, nós temos um gráfico aí, o SJ está dizendo, que, olha o gráfico aí, Vladimir, são as vendas que nós temos. Esse gráfico eu não entendi muito bem, não, mas assim, nós estamos mostrando que nós estamos com 120 mil toneladas de soja no ano comercial, 25, 26 para destinos desconhecidos. Estamos, o SDA mostrando que os americanos estão vendendo, é isso, Vladimir? Olha, João, essa é a comparação da China, as importações de soja da China, então, por mês. Então, ele está mostrando aí que os volumes que a China está comprando são grandes. Ela está aí, a posição vermelho, nessa 24, 25, ela está dentro dos patamares aí de compras recordes, né, da China, né? Então, isso é um sinal bom, né, João? Mas esse Vê que gráfico das informações que nós estamos recebendo... o mês de junho da China, maio e junho foram meses muito fortes de importação e agora em julho continua comprando, né? E está apontando aí que vai passar de 14 milhões de toneladas agora em julho. Então, é bom sinal, né? Estão agressivos nas compras porque eles estão se protegendo aí frente à crise que está andando, né, João? Ou seja, aquela conclusão, vai esperar cair para fazer negócio? Né? Tem que pensar para se proteger no futuro, quando o mercado de Chicago, que ele tem condição agora, está no movimento de alta, de se aproximar dos $11 ali no julho 26, garantir uma opçãozinha ali para garantir cotação, né, João? Esse é o importante, né? Porque depois chega lá na safra, pegar um mercado de 9,5, $10, perde aí $3 e pouco por saca, dá 15, 16 reais a menos que poderia faturar trabalhando com uma opção ali do julho 26, né, João? Quanto custa o seguro? Gleidson, põe o telefone de novo do Fernando para você ligar de graça, saber quanto custa o seguro. 19971108610. Tanto para a soja quanto para o milho. Qual é a recomendação que você faz aos produtores do milho nesse instante, Vladimir? Olha, João Batista, no milho brasileiro, para o produtor ainda está frágil. O mercado deu uma melhoradinha no porto, mas se o produtor conseguir segurar um pouquinho mais o milho, ele vai conseguir cotações melhores. Porque hoje, se ele vender o milho e colocar no mercado financeiro, até o fim do ano ele não ganha o que o mercado do físico está mostrando que pode dar. Porque nós vamos ter demanda interna recorde, vamos ter demanda de exportação forte e interno segue forte. Aí, o setor de ração vai continuar forte e o setor de etanol principalmente, né, João? Agora, a partir de 1º de agosto, não é só o Trump que vai entrar com as tarifas, nós vamos entrar com o etanol 30, né? 30% de etanol na gasolina, que vai puxar a demanda de milho, né?
Muito bem, acreditando no futuro, acreditando na futura geração, vou mostrar para vocês a colheita do Fernando Concol, lá de Colíder, lá no Mato Grosso, lá em cima. Olha com quem o Fernando Concol está na cabine da sua colhedora de milho. Mostra aí, Gleitson. E aí? Dá um oi ali, ó. Cadê o outro? Caiu? O outro tá aqui. Boa. Ali, ó. Diz oi ali, ó. Não vai ficar mais folgado, não. Aqui, esperando a bazuca aqui. Né, Luiz? Cadê o outro, Flamir? Muito legal. Muito bom, Fernando. Parabéns aí. Que bacana, né? Férias, né, tal. Põe a molecada para ver o trabalho do pai que está esperando a bazuca para descarregar o milho. Parabéns. Agora, o nosso amigo Altemar Crowley, lá de Diamantino, já no oeste do Mato Grosso, não põe todos os ovos numa cesta só. No caso, ele põe na Poncã. Olha aqui, lá no oeste do Mato Grosso, lá em Diamantino, olha a Poncã do Altemar Crowley. Ele mandou uma mensagem dizendo que está terminando a colheita do milho, mas também, né, produzindo Poncã muito boas, né? Aí para vocês, como é que chama a Poncã aí, Vlamir? Essa é Poncã mesmo, né, João? Essa é Poncã? Poncã. É Poncã, essa aí porque ela tem a casca mais grossa, né? Aquela que tem a casca mais fina é a Murgote. Daí tem aqui no sul que o gaúcho chama de bergamota, o vergamota. Bergamota, isso queria lembrar. Essa aí, que é tudo na mesma linha de fruta, né, João? Maravilha. Obrigado, Altemar, grande amigo. O Altemar foi que criou aí os amigos do Tempo e Dinheiro, aquele grupo aberto dos amigos do T&D. Altemar, grande amigo, sempre nos prestigiando. Flamir Brandalize, mensagem final. E amanhã você vai aparecer da gôndola de Nova Veneza, né? É isso aí, João Batista. A mensagem final é só um convite aqui, o pessoal da região de Nova Veneza, Forquilinha, Criciúma, produtores da região. Hoje temos uma palestra importante aqui, às 19 horas, aqui no Centro Comunitário São João Batista de Nova Veneza. João, convidamos a todos para participarem, venha bater um papo, onde que nós vamos mostrar todo o mercado, como é que está, e todo esse rolo aí que está andando, João Batista. E amanhã estamos de volta aqui no Tempo Dinheiro. Muito bem, vamos às cotações do trigo, depois do Sérgio Braga com HF, daqui a pouco o analista, o consultor de agronegócio, José Carlos Alsnecht, para nos atualizar sobre essa sobretaxa do Trump que já impacta importações de pescados, de frutas, café, boi, parou tudo aqui. Enquanto que o restante do mundo está negociando, preocupado com os fretes, o embate, nós aqui estamos só... Meu Deus, e agora? Muito bem, daqui a pouco, então, o José Carlos vai nos trazer mais informações. Será que vai nos acalmar ou vai nos deixar mais preocupados aí? Daqui a pouquinho. Mas antes, preço do trigo, o Gleitson. O trigo está no verde também, leve alta, lá em Chicago. O trigo para setembro, $5,41 por bushel, dezembro, 5,61, março, 5,78,75, maio, 5,90. Ok? Então, agora, no complemento dos preços, vamos ao Sérgio Braga com as notícias dos hortifrutis. Preço dos hortifrutis no ar, Gleitson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor em Minas Gerais, no meio de maio, foi captado, e agora o preço segue aí a R$ 2,73 mais 50. Ovo branco, caixa de 30 dúzias, CIF em São Paulo, na Grande São Paulo, a R$ 154,43. Tomate italiano 3A no atacado de Belo Horizonte, a caixa de 20 quilos a R$ 100. Cebola amarela híbrida, tipo 3, no Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, a saca ao beneficiador a R$ 32,00 por 20 quilos. Laranja na indústria aqui de São Paulo, a caixa de 40 quilos e 800 gramas, a R$ 44,00 mais 7 centavos. Lembrando, mais uma vez, que a apuração é do CPE e o apoio da LS Tractor, João Batista Oliveira. Bom, enquanto a gente espera a conexão do Zé Carlos Alschneck, lá da MB Agro, eu vou mostrar para vocês um vídeo que o Fred fez aqui no fundo da minha casa, que aqui tem o canavial que está sendo colhido agora, nesse instante, está sendo colhido ali, eu vou virar a câmera,
mas começa a ser colhido no canavial da Bom Retiro. E aí nós vamos falar sobre a Lotus Biosoluções, que tem um organomineral voltado para a cana, né? O Altamiro Gomes diz assim, nós queremos ficar com a cana, soca, 20 anos, nossa. Aí eu falei, então, eu desafiei o cara, veio mostrar para mim. Nós pegamos uma área de teste da Bom Retiro, aqui atrás, bem aqui atrás, e a gente está fazendo um teste com os produtos da Lotus, porque aí lá eu vou ver, né? Vou acompanhar. E o Frederico mostrou o teste da equipe da Lotus aqui nos canaviais, aqui da Bom Retiro. Mostra para nós aí, Gleidson, esse teste com os organominerais da Lotus Biosoluções. Estamos em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Viemos acompanhar o trabalho de aplicação dos organominerais da Lotus Biosoluções nessa área de produção de cana-de-açúcar. Aqui vai ser feito um trabalho em 4 hectares para o aumento da produtividade da cana e, muito mais do que isso, a longevidade do canavial. Nosso objetivo aqui, junto ao Grupo Bom Retiro, está trazendo um incremento de produtividade, mesmo nessa área onde já é uma área de 5º corte, apesar de o pessoal do grupo ter colhido um bom resultado, 83 toneladas para uma variedade CTC 11, é um bom resultado, mas mesmo assim nós queremos incrementar ainda mais esse resultado para eles, colocando um produto no solo, que é o Lotus Premium SH24, visando maior enraizamento, disponibilização dos nutrientes que estão aqui nesse solo e também fazendo com que essa cana perfile mais, possa produzir mais e principalmente nós evitarmos o replante dessa área, né? Nós buscamos, já temos outros trabalhos onde mostramos que podemos chegar a 13º, 15º corte sem o replantio da área. Primeiramente a gente vai estar fazendo essa aplicação juntamente com os produtos que já são padrão do Grupo Bom Retiro, que é a vinhaça localizada junto com o nitrato líquido. Então nós vamos incrementar esse produto e aplicar via sulco na linha da cana. E posteriormente um segundo trabalho aqui que é a aplicação do Lotus Impulse mais o Lotus Gramíneas, que são produtos foliares, para estimular o crescimento, maior número de perfilhos também e o alongamento do entrenó. O Lotus Impulse ele trabalha mais na parte foliar, né? Então ele é um composto tanto por aminoácidos, né? E outros aditivos orgânicos também, composto por extrato de algas, onde ele estimula o crescimento da planta, né? Então a gente consegue ter, além de um melhor perfilhamento, melhor absorção, maximizar essas operações. Toda essa parte química que a gente tem no solo ali, ela se lixivia muito fácil. Então, pelo fato da complexação de nutrientes que hoje tem o Lotus Premium SH24, é o seu diferencial do mercado. Então, tudo aquilo que está sendo jogado no solo e aquilo que ele já tem no solo, ele já responde muito bem. Automaticamente, você levando a CTC, todo aquele banco de nutrientes fica disponível na boca da planta, né? Então, a planta ali consegue fazer melhor assimilação de todos esses nutrientes e translocação. Nós trazemos aqui essa reserva que tem nesse solo de nutrientes, a gente coloca isso disponível para a planta. E também, consequentemente, a questão de maior enraizamento, a água vai buscar mais esses nutrientes, explorar mais o perfil do solo. Em um possível veranico a planta vai suportar com maior tranquilidade. E também toda a questão de aumento de ATR, alongamento de entrenós, todos esses parâmetros aqui que somam na produtividade final da cana-de-açúcar e no prêmio aí que as usinas pagam ao produtor. O que a gente pode observar desse solo é que é um solo misto, né? E a gente consegue, com a aplicação do Lotus Premium, aumentar a CTC desse solo. Então os nutrientes que estão aqui, que vão ser até mesmo da decomposição da palhada futuramente, e dos nutrientes que já estão no solo, vão estar todos disponíveis para a planta. Nós podemos observar aqui que o perfilhamento ele não está vindo como deveria, né? Devido ao ser o 5º corte já. Nossa intenção aqui, aplicando o Lotus Premium na linha da cana, é fazer com que esse número de perfilhos aumente e que eles venham com mais vigor e para formar uma haste de cana maior e com maior calibre e maior altura também. Tudo isso aí vai influenciar diretamente na produtividade final. A gente vai fazendo visitas periódicas na área para estar avaliando, sendo que a avaliação final mesmo do resultado do protocolo vai se dar na colheita, onde nós vamos quantificar
toneladas por hectare de produção e também a ATR que vai dar no final. Tudo isso para mostrar realmente para o grupo aqui na região da Arthur Nogueira, São Paulo, que o nosso protocolo é extremamente viável. A gente sabe que as margens estão muito apertadas, então você trazer possibilidade ao produtor de continuar na sua atividade e desenvolver com mais lucratividade e também com qualidade, independente da cultura. Vou ficar aqui de testemunha. Tem uma área de testemunha, eu vou ser o testemunho dessa evolução, porque é uma coisa impressionante o que acontece com a aplicação desses organominerais. Muito bem. Vamos agora falar do nosso problema de hoje, né? As tarifas e a ameaça dessa sanção comercial que surgiu ontem à noite através do Trade Act lá dos Estados Unidos, a representante comercial dos Estados Unidos, como equivalente ao Ministério da Agricultura, né? Ministério do Comércio, desculpe, colocando essa sanção 301, que significa que nós podemos ficar isolados se a gente não se adequar às normas dos americanos, né? Isolados dos americanos e também dos seus aliados, é dos que se trata. Temos uma manchete aqui, dando conta de que os traders, principalmente dos cafés, agora é a questão do café, correm para desembarcar café nos Estados Unidos antes da tarifa do Trump. Importadores lá dos Estados Unidos já estão anunciando preços que incluem a cobrança de 50% no preço do café. Isso vale para as carnes, suco de laranja, e a coisa pode ampliar. Qual é a análise que os especialistas fazem para o agro brasileiro? Vou conversar com José Carlos Alcinetti, da MB Agro, que está conosco. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde. Como é que você avalia? Você vai nos assustar, vai nos preocupar ainda mais ou vai nos tranquilizar, José Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Assim, como você disse, né, o que está acontecendo? Depende muito do produto, né? Quer dizer, primeiro, assim, para nós não faz nenhum sentido colocar essas tarifas, uma vez que o Brasil é um dos poucos países que os Estados Unidos têm superávit com a gente no comércio. Então, essa justificativa de punir a gente por uma tarifa é uma coisa sem precedente, assim, sem justificativa. Essa é a nossa visão, né? É uma decisão política que foi tomada aí pelo presidente Trump, né? O Brasil tem produtos, como você citou aí, o café, por exemplo, onde o Brasil domina o mercado internacional. É muito difícil você conseguir substituir, né, totalmente o Brasil, e os Estados Unidos vai ter que, pelo menos uma parte disso, terá de comprar do Brasil com taxas mais elevadas. É o mesmo caso do suco de laranja, né? Nesse caso, o Brasil domina totalmente o mercado mundial. Os Estados Unidos depende, 90% do consumo dele é importado, e o Brasil e México são os únicos, são praticamente 95% do comércio do suprimento americano é feito por esses dois países, e o México não tem mais suco para fornecer. Então ele vai ter, ou os Estados Unidos vai diminuir o consumo interno, né? Ou ele vai ter que continuar comprando do Brasil, e aí vai ter que pagar a taxa. Quem vai pagar a taxa, na verdade, é o consumidor americano, né? Então, esse tipo de coisa não tem muito por onde fugir, né? A gente não consegue enxergar aí. Também pode ser assim, por um café, né? Supondo um outro mercado que é um pouco mais fácil de ser substituído, como é o caso da carne, né? Hoje, se você pegar aí o Brasil depende do período que você pega, mas em 2024 foi 5% das exportações brasileiras foram para os Estados Unidos, né? De carne in natura. Teoricamente, os Estados Unidos pode ficar sem a carne brasileira, ele vai ter que comprar mais do Paraguai, da Argentina, do Uruguai ou da Austrália, e o Brasil vai poder ocupar esse espaço que a Austrália tirou de outros mercados para jogar no mercado americano. O Brasil pode entrar fornecendo a carne que ele produz, né? Óbvio que essas mudanças não são imediatas e demoram um tempo para você fazer esse ajuste, mas a gente não vê assim um risco nesse mercado em particular tão grande por conta disso, né?
Então, é esse tipo de movimento que a gente vai ter que ficar acompanhando, né? Agora, assim, em outros mercados, frango, carne de suína, soja, milho, algodão, que são grandes mercados, né, exportadores do Brasil, não tem nenhuma influência, porque a gente não manda para lá. Então, não tem. Na verdade, os Estados Unidos é nosso competidor, né? Então, isso não influencia aqui no Brasil, né? Tá bom. Como você fala, Zé Carlos, que é uma decisão política do Trump, né? Porque é uma questão que envolve as eleições, anistias, etc. O que você recomenda e como é que vocês analisam nesse instante? O Brasil teria que negociar ou está certo o Lula de fazer o enfrentamento? Então, é difícil, né? Porque, assim, tem setores aí da economia que são mais sensíveis, né? Você pega aí a siderúrgica, alguns outros mais sensíveis que eu acho que no agro, né? Onde os Estados Unidos é importante. Eu acho que tem que ter uma negociação, seria o ideal, né? Mas, assim, veja bem, a gente também não consegue chegar e falar não vamos, o Lula não consegue chegar e falar eu vou parar o processo contra o Bolsonaro, por exemplo, que é uma questão aí que é citada aí claramente na carta isso não depende dele, né? Na verdade é um processo jurídico brasileiro que está correndo aí. Então, assim, nem tem como negociar esse tipo de coisa, é muito difícil, né? Então, se for essa contrapartida, eu acho que vai ser muito difícil para o Brasil conseguir atender, até porque é uma ingerência aqui num assunto interno nosso, né? Então, não vejo como o país conseguiria se colocar, né, de uma maneira de negociar esse tipo de coisa, né? Acho que não teria por aí. Agora, obviamente, coisas pontuais, como eles falaram do etanol, né, da tarifa sobre o etanol. Hoje, os Estados Unidos cobram tarifas assim, sobre o nosso açúcar, sobre o nosso suco de laranja, sobre a carne fora da cota, né? Então, eles também taxam as nossas coisas, já taxavam antes dessas medidas e já taxavam aço, já taxavam outros produtos aí já anteriormente a essa escalada que aconteceu. Agora, o ideal seria realmente, acho que negociar, acho que o setor privado está tentando encontrar um caminho de negociação, né? As próprias empresas americanas que têm interesses aqui, e as empresas brasileiras que têm interesse lá, estão tentando encontrar um caminho aí para conseguir chegar a um termo razoável, né? Uma vez, como eu disse, né? O Brasil, a gente não tem uma grande dependência do mercado americano, se você pensar no Brasil como um todo, né? Então, não consigo entender aí como realmente é difícil você imaginar como vai se desenrolar isso, né? Esse é o único problema que eu vejo. De ontem para hoje, porém, deu uma outra escalada, né, na crise, com a OTAN entrando na discussão, advertindo o Brasil para tomar cuidado com a Rússia, não mandar dinheiro para a Rússia, né, através da compra de combustível. E ontem também a representante comercial dos Estados Unidos, como eu já disse, está colocando uma investigação sobre práticas comerciais que não estariam dentro das conformidades, que a gente entende como compliance. O que você diz diante dessas informações para os seus clientes? Então, assim, primeiro, assim, essa coisa da OTAN, eu fiquei bastante impressionado, porque, assim, existem países da OTAN, da Europa, lá, que compram gás natural, compram petróleo da Rússia, né? O Japão compra petróleo da Rússia, a Coreia do Sul compra petróleo da Rússia. Então, assim, por que o Brasil está sendo citado especificamente, eu não entendo. E a verdade, a União Europeia compra mais
produtos russos de petróleo, de combustíveis, do que o Brasil. Então, não entendi qual é por que exatamente o Brasil está sendo colocado nesse meio aí, né? Para o agro, o que me preocupa é o seguinte: se você não pode comprar nada da Rússia, né? Hoje os Estados Unidos e a Europa permitem que você compre petróleo, compre fertilizantes e produtos agrícolas da Rússia. Não existem sanções contra esses produtos, né? Tem limites de preço e tal, mas desde que você obedeça esses limites de preço, não tem nenhuma restrição para comprar isso. Como eu disse, até países da OTAN e outros países compram esses produtos, né? E o Brasil é um pequeno comprador de petróleo, de diesel, principalmente, que é o principal produto que a gente compra, né? O que me preocupa, por exemplo, é se falar, olha, então não pode mais comprar produtos russos. E aí a gente vai ter um problema, por exemplo, no mercado de fertilizantes, porque a Rússia domina lá, é um dos maiores exportadores mundiais, junto com a Bielorrússia e o Canadá, e se a gente ficar sem o produto russo, vai limitar muito e os preços no mercado internacional vão subir muito, de fertilizante potássico, por exemplo, né? Ou no mercado de trigo, onde a Rússia é o maior exportador mundial. Se ela não vai poder exportar o trigo dela, os preços de trigo no mercado mundial vão explodir. Então, e países que dependem desse trigo, né, para ser alimentação básica, né, vão sofrer. Então, assim, esse discurso não faz sentido, né? Já tinha sido justamente liberado essas exportações para que não afetasse o resto da economia mundial, né? Então, não vejo. Agora, essa abertura isso com relação às sanções aí que estão falando, OTAN e próprio, né, com relação à Rússia. A investigação do órgão de comércio americano, né, ela foi instituída depois do anúncio das tarifas, né? Então, assim, para a gente fica a impressão que eles anunciaram as tarifas, citando os processos, as coisas lá e depois abre uma investigação, quer dizer, quase que tentando achar uma desculpa para as tarifas que foram anunciadas, né? Então, também mas obviamente não é positivo você ter essa investigação. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho que tem aí vamos dizer, uma bela motivação, bela porção de motivação política por trás disso daí, né? Mas a sua conclusão aí da MB é a favor das negociações? Não, com certeza, o ideal, né? Como sempre foi feito, né? O Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram uma relação de comércio relativamente tranquila, nunca entramos aí em grandes problemas com ele, tivemos coisas específicas aí, o etanol, que é uma discussão lá, né? E outras, mas nunca tivemos esse tipo de conflito, né? Então, eu não vejo... o ideal, sem dúvida, seria uma negociação. Tá bom. José Carlos Alfneck, MB Agro, muito obrigado. Venha mais vezes para nos passar informações e análises. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Muito bem, deixa eu chamar o Sérgio Braga para saber dos preços do café, porque daqui a pouco, na análise na prática, lá na frente da batalha, com o Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa, olhando exatamente uma previsão das possibilidades que isso possa desandar e desandar no seu bolso através do aumento dos preços dos fertilizantes, por exemplo. Então, antes do Vitor, vamos chamar o Sérgio Braga com as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
O mercado está atento e em alta nesse momento, tanto para o Arábica quanto para o café robusta na Bolsa de Londres. Lembrando que, nesse momento, as negociações com vencimento futuro mais curto na Bolsa de Nova York, o setembro a R$ 308,15, $3 mais 8,15 por libra peso. Demais posições, vamos acompanhar também. Todas elas em alta, 13,63 por vencimento de julho, a $3 12,55. Setembro, $3 8,30, 3,68 de alta. Dezembro, 300 mais 75, ou $3 mais 75 centes, alta de 3,62. O março a 293,60, alta de 3,45. Chama atenção a alta, a diferença de preços, né, em relação ao vencimento futuro setembro, em função dessa compra que está sendo feita principalmente pelos importadores sediados lá nos Estados Unidos, que estão anunciando preços a partir do dia 1º de agosto com 50% a mais. Ou seja, há uma correria dos traders nesse momento, comprando papéis nos Estados Unidos antes da tarifa de Trump. Na B3, o que a gente observa são negociações também em alta, $378 o vencimento de setembro, alta de 3,05%, dezembro a 368,25, alta de 3,31%. Em Londres, não aparece na tela, mas o café é negociado com alta de 0,85% a $3.433 por tonelada. Portanto, o café segue negociado em alta nesta quarta-feira, João Batista. Muito bem, enquanto a gente faz a conexão com o Vitor Caso do Sistema Venda na hora certa, deixa eu só atualizar, Gleidson, as cotações nas bolsas, né? Porque está acelerado hoje, os preços estão subindo. Deixa eu ver aqui como é que está. A soja, 10,10 agora, alta de 1,60. O milho, 4,23, alta de 1%. O trigo subindo também, 5,41. A Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas, está colocando dentro do Clube do Tempo e Dinheiro sua entrevista, sua matéria a respeito da volta da China, comprando, né, se antecipando o aumento dos fretes marítimos para outubro. É a matéria da Carla, já no Clube do Tempo e Dinheiro. Né? Sempre lembrando, o clube tem 15 editorias. A Carla está colocando essa matéria na editoria de soja, milho e trigo. Ok, pessoal? Café subindo 3,56, em alta 3,07. Será que não está na hora de fazer uma fezinha, segurar esse preço? Né? Vai saber. Não bastasse essa guerra tarifária, tem também a florada, né, de setembro. Preste atenção. O açúcar zerou agora 16,56. O algodão em alta, leve alta de 68,70 centes. O petróleo embaixo de 0,24, 66,34. O ouro subindo 0,64% a $3.358 a onça Troy. Será que o petróleo vai subir? Será que nós vamos sofrer sanções se nós comprarmos diesel mais barato da Rússia? Como é que ficam os fertilizantes? Chegarão até nós? Vamos perguntar para Vitor Caso, especialista no Sistema Venda na hora certa. Vitor, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Mais um prazer estar podendo participar do Tempo e Dinheiro e levando aí um pouco mais de conteúdo para o campo, unindo, né, ô João, essa diferença que a gente tem entre produtor ali no dia a dia, na roça, às vezes naquela rotina, e tudo que está acontecendo nesse mundão maluco aí nos últimos dias. O que você recomenda para os produtores nessa circunstância? Aguarda, espera, vai pescar ou se antecipa? Olha, a antecipação sempre é a chave para ter mais segurança. Então, a gente vê alguns mercados que rodam mais antecipado, muitas vezes a gente vê Mato Grosso, por exemplo, rodando negócio 1 ano, 2 anos antes. Esses produtores, eles estão vendo esse cenário hoje com um pouco mais de tranquilidade do que aqueles produtores que acabam, seja por algum motivo ou outro, né, deixando mais para em cima do laço. Aí o risco fica maior, né, João? Mas se antecipa no físico ou compra posições na bolsa? O que a gente vê, por exemplo, tratando de Mato Grosso aqui, o produtor olhando sempre, e tem essa condição de fazer isso. O mercado permite, a estabilidade de produção nos últimos anos permite fazer o mercado físico, né? Agora, quem não consegue fazer isso, quem não consegue estabelecer relações de troca, travar custos, travar margem para o próximo ano com o grão físico, vendendo um pouco mais, ou quem arrenda a área também, que já sai com pênalti, aí, vamos dizer, com comprometimento maior, né? Aí tem que usar e abusar do mercado futuro, né, João? Aí tem que dominar as ferramentas. O Brandalize, como lembrou agora, que tem muita gente atrasada nas compras dos seus fertilizantes ou de insumos para a próxima safra.
Você constata isso aí no Mato Grosso, Vitor? Mato Grosso está mais adiantado um pouco e é natural. A gente tem esse andamento de mercado maior quando a gente vê aqui, por exemplo, o Centro-Oeste, o produtor que já se antecipa um pouco mais, diferente de outras regiões. E aí a gente pode citar o caso hoje que mais preocupa, né, e que chama atenção, e que de fato precisa de ajuda, é o Rio Grande do Sul. E lá, aí a gente tem que entender que não é só a questão de cultura, o mercado que roda mais tarde, mas também os desafios climáticos das últimas safras, o desafio de crédito. Então, tem várias coisas que faz com que o produtor gaúcho acabe sendo o último a entrar nesse mercado nesse ano, né? Então, acho que esse é um mercado aí que a gente tem que estender um pouco mais a mão e lembrar não só do hoje, mas ao histórico que a gente chegou até aqui, né? Tá, dólar 5,56. Aguarda, calma ou vai lá e faz uma NDF? Dólar, você gosta de me pôr na fogueira, né, João? Então, tem até dia 22, eu acho que alguns pontos importantes, duas datas importantes para a gente marcar em relação ao dólar, né? Até dia 22, o STF deve decidir alguma coisa sobre o IOF, e aí a gente pode desenhar cenários, né? Se o STF decide a favor do governo, refresca as contas públicas, não resolve, né? Mas e aí, será que o dólar cai? Agora, se ele vai junto com o Congresso, aí falta dinheiro nas contas públicas. E aí, será que o dólar sobe? Então, a gente tem que entender também quais vão ser esses cenários. Acho que essa é a primeira data. E a segunda data importante é em agosto, se o Brasil vai chegar a alguma negociação ou se ele vai retalhar, de fato, as tarifas do Trump. E aí a gente pode ter uma volatilidade muito grande no câmbio. Mas fato que nessa casa de 5,55, 5,60 é um ponto onde hoje ele encontra resistência. Já foi de suporte, né? A gente falava isso, e hoje é um ponto onde ele está resistindo para tentar subir, bate ali e volta, aguardando esses próximos passos, essas informações de mercado aí, João. O fato é que o Vitor não tem bola de cristal, tem suas análises, tem conhecimento, mas o produtor, né? O produtor está preocupado com o campo, né? Se preparar para a próxima safra. O que fazer? Consulte o Vitor, né? Então você já tem à sua disposição, ao seu lado, um construtor de confiança, né? Um parceiro na hora de você comprar e vender, que é o sistema de venda na hora certa. Você tem um recado a dizer, porque você fez uma live fantástica nesse final de semana. Qual é a mensagem, Vitor? Exato. Na segunda-feira nós fizemos um curso completo e gratuito para o produtor rural para entender exatamente quais são os grandes erros que acontecem dentro da comercialização, da porteira para fora, para entender também o passo a passo para vender na hora certa, que é comprar barato, proteger o lucro, vender nas altas, e a gente passou um mapa de comercialização para a safra 25-26, para quem está com milho hoje precisa tomar uma decisão de venda. Isso tudo foi feito ao vivo, mas também a gente trouxe e está trazendo oportunidade aqui, João, eu acho que o pessoal vai pôr aí nos comentários, no chat, a oportunidade de se inscrever e participar de um programa diferente, um programa inédito que a gente está fazendo. A gente já fazia turmas do método Venda na Hora Certa, um curso completo, validado pelo MEC em 5 módulos, e agora, além do curso, que tem acesso de 1 ano, nós vamos fazer 6 semanas de mentoria ao vivo, ou seja, vão ser 6 semanas onde nós vamos aí pôr a mão na massa mesmo, fazer aulas, além do conteúdo que está lá gravado, o produtor vai poder acessar esses encontros presenciais também para tirar dúvida, trazer problemas, questões aí, a gente fazer essas análises juntos e levando esse conhecimento da porteira para fora, porque hoje a comercialização ela é a área mais importante. A gente vê, né, o tanto que você fala aí, as notícias todo dia, o Brandalize também, como que o mercado está volátil, né? Então a comercialização é a área mais importante e esse curso, né, essa mentoria tem o objetivo de ajudar o produtor a ganhar o máximo de dinheiro na soja e no milho e gerenciar risco nesses cenários aí de muita incerteza que a gente está passando, né, João? Tudo bem, uma mentoria aí, então conte mais do que nunca com o Vitor Caso, né? Um parceiro para você ligar e falar, e aí, o que eu faço? Né? Tire dúvidas, né? Claro que é você que vai bater o pênalti, mas o Vitor pode ser seu técnico ao seu lado aí. Vitor Caso, exatamente. Tem o link aqui no chat, né? Tem o link. A gente, na descrição, acho que o pessoal vai colocar aí para se inscrever. Aproveitar para participar, né, entrar nessa turma aí também, porque a gente tem... hoje começa a aula inaugural, então hoje tem a primeira aula falando de uma atualização do mercado, mais um convidado especial também hoje à noite aqui, falando como produzir sem sacas, mesmo com a diversidade climática. Então, o pessoal que já é consolidado de mercado já vai estar com nós ali da Raiz da Solução, e semana que vem já começa as mentorias. Então, entrar agora à tarde e de noite já tem aula ao vivo aí para começar
acertar as pontas aí. A partir de que hora, horário de Brasília? Hoje começa às 19h30. Do seu horário ou do meu? 19h30 de Brasília. Ah, pronto, aí tá feito. Falou, Vitor. Até a próxima, vamos em frente. Valeu, obrigado, viu, João? Um abraço, espero todos vocês aí hoje à noite. Muito bom. Obrigado. E vamos chamar agora o Sérgio Braga para saber dos preços que estão muito ariscos também, que são os preços da pecuária. Notícias da pecuária no ar. Gleidson. Mercado fraco de carne, indústria testa preços menores diante dessa indefinição em relação à tarifa dos Estados Unidos. Lá na B3, o que a gente observa são negociações também com as cotações pressionadas, R$ 297,65 arroba para julho, agosto a R$ 302,90, R$ 306,50 para setembro, 314,45 para outubro. Todas as posições em queda. Hoje, 22 praças apontadas pela Scott, dentre as 32, apresentaram queda. 299,50 boi comum a prazo, já descontado em São Paulo, 276 em Marabá, também redenção no Pará, 285,50 em Paragominas, também no Pará. Próxima tela, mais 4 praças, região sudeste de Rondônia, 261, Tocantins ao sul e também ao norte, R$ 276,00 a prazo. Alagoas, R$ 295,50. Antes de falarmos direto do CPEA, vamos a Bebedouro com a Isabela Camargo, as informações do mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, o cenário ainda é de incerteza e cautela aí para o mercado do boi gordo e, de maneira geral, a gente ainda observa alguns frigoríficos fora das compras e entre o que estão negociando, né, a gente vê ofertas aí menores. Aqui vale a gente destacar, né, que atualmente essa pressão de baixa que a gente vem observando é mais resultado da incerteza, né, diante do cenário que a gente vem vivendo, do que de um aumento significativo em relação à oferta. Então, considerando a média de preços para junho, para a Praça de São Paulo, né, a arroba do boi gordo ela teve uma queda de 2,3% em relação ao mês anterior, né? Para o atacado, a gente também tem um cenário de baixa movimentação. Julho foi marcado por baixa movimentação tanto na primeira quinzena do mês. Então, a gente entra agora na segunda quinzena, a gente está na segunda quinzena do mês, e a gente já tem aí uma expectativa normal, né, de diminuição nos negócios. Então, a gente também vê um cenário aí de queda nos preços, pensando no atacado. Então, considerando também o preço médio, a gente tem hoje uma queda de 2,4% para o boi casado, quando a gente faz a comparação mensal, para o dianteiro queda de 1,3%, para o traseiro uma queda ainda mais acentuada de 3,1%, e a ponta de agulha, queda de 2%. Todas essas comparações aí em relação ao mês anterior. A gente segue aqui aguardando o desenrolar, né, do que realmente vai acontecer em relação às negociações entre Brasil e Estados Unidos. Então, essa semana aí continua sendo uma semana de total incerteza diante das notícias, e o que a gente pode adiantar aí para o pecuarista é, se for possível, ter cautela nas negociações e aguardar uma melhor posição do que realmente vai acontecer. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima, Isabela. Direto do CPEA Piracicaba, Tiago Bernardino conosco. Olá, boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Sempre Dinheiro. Boa tarde, Tiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPEA. Dia 16 de julho, com mais um boletim do mercado pecuário, né? Mercado esse que ainda sofre com toda movimentação da tarifação vinda dos Estados Unidos e essa indefinição do mercado, obviamente, em termos de compra e venda, e a necessidade de buscar as alternativas aí, precificando essa tarifação. Então é um mercado que ele vem testando negócios, muitos compradores realmente saindo de compra, diminuindo, trabalhando num ritmo mais lento de abate, já contemplando o gado que vem de parcerias, de contratos, e obviamente uma pressão maior no balcão. Então um balcão que a gente sentiu no CPEA
realmente uma retração muito forte em algumas regiões, aí, algo em torno de R$ 5 no preço da arroba. O indicador CPEA-Exalc fechou a R$ 300,60 no dia de ontem, mas já com cenário, obviamente, já trabalhando entre R$ 295 e R$ 305. O próprio mercado futuro fechou aí pela primeira vez abaixo dos R$ 300, R$ 299,10, e na manhã dessa quarta-feira trabalhou por volta dos seus 297, 296. Então é um mercado que tem toda essa pressão, obviamente, desse cenário externo. Vale lembrar que os Estados Unidos aí representou algo em torno de 12% no primeiro semestre. É claro que representa muito pouco da produção brasileira, em torno de 2,5%, mas realmente a dinâmica do mercado ele vai ter que ser redirecionada. E somado, a gente entra na segunda quinzena do mês, um ritmo mais fraco de venda no atacado, a carne vinha caindo até então, de certa maneira permaneceu estável, até como reflexo dessa estabilidade aí do boi, pelo menos até na primeira quinzena, né? Mas provavelmente a gente tem um cenário ainda de pressão baixista, dada até mesmo a expectativa do mercado futuro. Então, o mercado de transição, é um mercado aí de certa maneira em definição, seja fatores externos, seja no mercado interno de compradores e vendedores, mas é um cenário mais frio aí em termos de compra. O mercado deve operacionalizar, como o CPEA vem mostrando já desde a semana passada, abaixo aí dos R$ 300, nesse patamar aí mais firme, com pecuaristas tentando preços até um pouco maiores, mas obviamente encontrando essa dificuldade. Amanhã a gente volta com mais boletim. Um grande abraço a todos. Obrigado, Thiago. Um grande abraço para você. João Batista, são essas informações do Tempo e Dinheiro. Os preços estão sensibilizados, é isso que o Thiago Bernardino nos disse. Preste atenção. Então tá, olha, conclusão final. Tenha ao seu lado um parceiro confiável, né, para fazer as suas estratégias. Que parceiro é esse? É o Clube do Tempo e Dinheiro. Então, agora, daqui para adiante, nós vamos editar, recortar todo esse material do programa, vamos colocar lá no clube e vamos atualizar todas as informações onde você pode ter parcerias, né, perguntar, conversar e se informar antes de fazer negócio. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Gleito está colocando na tela aí como a forma de você entrar no clube, esse telefone que está na tela é o 19998132915. Você manda uma mensagem dizendo: quero experimentar, a dona Léa da Luz coloca você ali como integrante do clube. 7 dias grátis para você olhar as nossas 15 editorias que colocamos nessa comunidade chamada Clube do Tempo e Dinheiro. Faça parte você também. Obrigado ao Sérgio Braga pelo apoio de hoje, a toda a equipe lá da nossa frente lá de Campinas, e amanhã a gente volta para trazer mais informações aqui pelo Clube do Tempo, pelo Tempo e Dinheiro, ok? Amanhã a gente se vê. Muito obrigado pela atenção. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.